Fala galerinha da primeira e da terceira série, tranquilinho com vocês? Pois muito bem pessoal, hoje nós vamos para a nossa terceira aula, certo? Sobre o metabolismo celular, que é na verdade a cadeia respiratória, ou também conhecida como cadeia da fosforilação oxidativa ou cadeia transportador de elétron, tá? Então nós vamos conhecer e entender como é que funciona esse mecanismo, tá? E nós vamos ver também a questão do saldo final de ATPs, que envolve glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então vamos acompanhar aqui para a gente poder não se perder. Tranquilinho? Vamos lá então, galerinha. Soltando a imagenzinha para a gente poder acompanhar. Soltando a imagenzinha. Não é para ninguém se apavorar não. Só vamos prestar bem atenção aqui sobre o processo, tá, da cadeia respiratória. Primeiramente você tem aqui o NAD, NADH, tá bom? Ó, FAD, FADH2. Vocês estão vendo aqui tudo isso aqui, galerinha, foi lá do ciclo de Krebs e da glicólise, tá? Esse processo aqui que envolve no complexo. O que vai acontecer nesse caso? Todo esse processo aqui, ó, tá vendo que vocês estão observando? Eles estão sendo atraídos pelo oxigênio. Então você tá vendo aqui, ó, o oxigênio aqui em cima, tá? Eles estão sendo atraídos pelo oxigênio. Então, eles são o quê? Eles estão extremamente interligados ao oxigênio. Então, eles começam a ser atraídos. Lembrando bem que esse aqui, pessoal, está acontecendo exatamente o que? Na matriz mitocondrial da célula, tá? Então é bom vocês lembrarem disso aqui. Na matriz mitocondrial, tá? Lá na mitocôndria. Então o que vai acontecer primeiramente? Nós temos aqui no caso algumas proteínas, tá? Que envolvem, então vocês podem ver essas três proteínas aqui, beleza? E essas proteínas aqui, galerinha, que são proteínas da matriz mitocondrial, elas vão o quê? Elas vão simplesmente, tá? Pulsionar todos esses moléculas aqui transportadoras que vão ser atraídas pelo oxigênio. Toda vez quando eu estou sendo atraído aqui pelo oxigênio, tá vendo? Ó, quando eles vão passando por cada uma dessas membranas, as membranas mitocondriais, tá? Quando elas vão o quê? Passando por essas mitocôndrias, tá? Pelas proteínas mitocondriais, perdão. Quando elas vão passando aqui pela essa matriz mitocondrial, eles acabam pulsionando e liberando energia, tá? E essa energia que eles liberam é exatamente o que? Exatamente as moléculas de hidrogênio, exatamente o hidrogênio que você está observando aqui em cima. Então eles são o que? Pulsionados, tá? Essa energia para fora, tá? O que vai acontecer nesse caso? À medida que ele vai passando, você está vendo? Ele vai passando por cada uma das proteínas mitocondriais, tá? Ele vai pulsionando esses elétrons aqui para fora, tá? O que vai acontecer nesse caso, galerinha? Quando ele chega exatamente aqui nesse processo final, tá? Aqui, tá, na parte externa da mitocôndria, eu vou ter o que? Eu vou ter elétrons de hidrogênio. E na parte externa eu vou ter mais outro elétron, tá? O que vai acontecer aqui nesse caso? Presta muita atenção. Todas essas moléculas que estão aqui, o que vai acontecer? A parte externa, tá, da mitocôndria, lembrando, pessoal, tá? Eu estou falando aqui da parte externa e a parte interna da matriz mitocondrial. Tranquilo? Então, quando ele chega exatamente nessa parte aqui mais, certo? Externa da mitocôndria, eu vou ter íons de hidrogênio, tá? O que vai acontecer nesse caso? Esses íons de hidrogênio que estão aqui nessa parte, eles estão tentando retornar para dentro da célula. Então, quando eles tentam retornar para dentro dessa célula, eles vão exatamente, pessoal, passar exatamente por uma estrutura, tá? Que nós chamamos, pessoal, de essa estruturazinha aqui, tá? Que é na verdade uma proteína, que é na verdade uma enzima, tá? Uma enzima com proteína interligada aqui, que ele vai começar a passar por ela. Quando ela passa, ela gira aqui, pessoal. E aqui ele produz uma carga muito extensa de ATP. Acaba produzindo uma carga muito extensa aqui de ATP. Essa energia de ATP é o que vai ser consumido pelos processos metabólicos da célula, tá? Então vai ser consumido lá pelos processos metabólicos da célula. Então, primeiramente, os íons aqui são atraídos rapidamente pelo oxigênio. Então são todos eles passam. Toda vez quando ele passa pelo quê? Pelas proteínas da matriz mitocondrial, eles vão liberando energia. E essa energia vai o quê? Fica na parte aqui externa da matriz mitocondrial. O que vai acontecer nesse caso? Esses hidrogênios têm que ser impulsionados para dentro novamente. E eles conseguem, tá? Eles conseguem entrar. Só que eles passam exatamente por essa enzima, tá?
beleza? Essa enzima. E aí o que acontece nesse caso? Ele começa a girar e com isso ele produz o que? Produz energia, tá? Então ele vai produzir essa energia, belezinha? Pessoal, uma coisa importante que vocês têm que entender que esse, no caso, essa passagem aqui, ó, que vão transferindo essas cargas aqui, ó, de elétrons até chegar no oxigênio, nós chamamos de ubignonina, tá? Ubignonina, tá? Nome estranho mesmo. Que vão transferindo exatamente, tá? Essas cargas aqui, ó, ubignonana, tá? Ou nomezinho estranho, né? Então o que? A oxidação da alternativa, né? Que vai passando por cada uma dessas cargas e impulsiona, tá? Esses elétrons para fora. Quando eles tentam entrar novamente, tá? Eles passam exatamente por quê? Por essa coenzima aqui, beleza? Maiorzinha, tranquilo? Onde acontece o quê? Do complexo B, você acaba liberando ATP, tá? Então você acaba liberando, tá? ATP, tranquilinho? E essa fonte de ATP será o que? Novamente utilizada lá no processo, tá? Da célula. Outra coisa importante, pessoal, é que esses elétrons aqui, ó, essas moléculas transportadoras de elétron, vão retornar lá para a glicólise, para o ciclo de Krebs, para pegar novamente a energia, né, os elétrons em si, e trazer novamente para cá. E assim por diante, renova o ciclo. O que vocês têm que entender, galerinha, que isso aqui é resumidamente, é claro, que essa questão da mitocôndria, da cadeia respiratória, a gente pode chamar também o quê? De cadeia transportadora de elétron. É exatamente isso que ocorre. Então ele faz esse transporte de elétron, faz essa renovação, tá? Para que possa o quê? Reutilizar. Uma coisa importante, galerinha, que agora no final, é o processo final de ATPs. Quero que vocês prestem muita atenção aqui. Então, primeiramente, eu tive aqui, por exemplo, a glicose. Eu tive aqui, por exemplo, o ciclo de Krebs. E aqui eu tinha, por exemplo, a cadeia respiratória. Repara bem que eu tenho aqui, ó, 6-NADH, que vem exatamente do ciclo de Krebs e também da glicólise. Então eu vou ter 6-NADH. E aí, ó, formou, tá vendo, ó, utilização do ATP. Depois eu vou ter as etapas, tá, exatamente da o quê? Das proteínas mitocondriais, tá vendo, ó, vai passando, tá? E aí eu tenho a produção o quê? Que são atraídas exatamente pelo oxigênio, ó, oxigêniozinho aqui, ó. Então elas são atraídas pelo oxigênio. E aí toda vez eu tenho a produção aqui de ATP, tá vendo, ó? No final, tá? No final, o resultado final, eu vou ter o que? Uma soma do que? Da respiração de 30 a 34 ATPs. Professor, por que tem essa variação? Porque depende do tipo de célula, tá? Então vai depender muito do tipo de célula. Mas aqui você tem exatamente o ciclo de Krebs, mais, tá? A glicólise e mais a cadeia respiratória. E no processo final, eu vou ter de 30 a 34 ATPs. Galerinha, uma coisa que eu não mencionei para vocês foi o nome das proteínas. Quero que vocês dêem uma olhada aí, tá, no livro de vocês e coloquem o nome de cada uma das proteínas, porque senão a gente ia perder muito tempo falando sobre cada uma delas, tá? Mas o que vocês têm que entender, tá, voltando aqui na imagem, é que quando essas moléculas vão passando em cada uma das proteínas mitocondriais, elas vão, no caso, liberando essa energia, que fica aqui na parte externa da matriz, tá? Depois todas elas têm que passar novamente e entrar. Quando faz isso, produz o que? Alta complexidade de ATP, tá? Então isso que vocês têm que entender, beleza? Então aqui você tem, por exemplo, ó, o NAD, né? Da questão de internação que ocorre entre o lado matricial da membrana, né? Que ocorre isso. A oxidase alternativa, no caso, que ocorre entre as duas, né? Que os elétrons diretamente da ubiquinona, ou nomezinho estranho, né? E nesse caso, cada uma delas vão fazendo essa renovação e impulsionando os elétrons para fora, tá? Depois eles têm que passar novamente, né? Que são retornados para a formação do ATP, tá? Então isso que eu quero que vocês se tornem aqui. Pega bem a leitura e coloca os nomes aqui das proteínas, tá? Para a gente poder relembrar novamente, tá? Sobre cada uma delas. Tranquilinho, pessoal? Ficou claro aí então para vocês? Muito bem. O saldo final você vai ter nesse caso aqui, né? De 30 a 34 ATPs, dependendo muito desse processo. Belezinha? Pois bem. Então eu quero depois que vocês me falem o nome das proteínas aí, cada um pegando, tá? E colocando o nome delas aí pra gente poder relembrar. Belezinha, galerinha? Tranquilinho. Espero que vocês tenham acompanhado aí direitinho.
firme e forte, tá? A gente continua na nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!